Fala galera, eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. E no vídeo de hoje, num cenário aqui diferente, nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Então, não sai daí porque é depois da vinheta. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, deixa seu like, ativa os sininhos para você poder receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E é lógico, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com os amigos. O período que a gente chama de Baixa Idade Média, galera, ele começa com uma série de transformações no ambiente militar, no ambiente econômico, no ambiente produtivo da Europa de modo geral. Tá? Essa é uma fase da Idade Média que ela vai se estender ali aproximadamente do século X até o século XV, mais ou menos. Para alguns autores isso começa ainda no século IX, para outros só começa no século XI, mas de modo geral é um período que se estende do século X até o século XV aproximadamente. Esse é um período marcado pela ausência de conflitos internos e externos na Europa. Como assim? Não há guerras. E por que não há guerras? Porque praticamente não há mais invasões de povos bárbaros. Essas invasões, elas já cessaram. Os povos bárbaros que tinham que invadir a Europa já invadiram, tá? E por que não vai haver guerras internas na Europa? Porque não tem o Estado. Certo? Não há a existência do Estado. Se você se lembra, nós falamos na aula passada, no período medieval, o poder está nas mãos dos senhores feudais. O rei existe, mas ele é uma figura fraca. Tão fraca que ele não tem força sequer para fazer a guerra. Então, esse é um período de paz interna na Europa. Tá? E como você tem um período de paz interna e tem uma produção no campo que é considerável, que garante o sustento das pessoas, no geral as pessoas têm uma tendência a procriar mais, a ter mais filhos, tá? E isso vai gerar um aumento do consumo de mercadorias, certo? Como você não falta comida, não tem guerras, você tem essa situação de paz interna, a tendência é as pessoas continuarem procriando, e isso vai virando um ciclo, tá? Aumenta a produção, aumenta o número de pessoas. Por quê? Porque mais pessoas se casam, têm filhos, e isso vai virando um ciclo vicioso, tá? E gera um problema. Por quê? Porque à medida em que a densidade demográfica aumenta, a área livre para o cultivo diminui, tá? Como assim? Todas as vezes que uma família aumenta de tamanho, você precisa de mais espaço para essa família morar. E onde essa família está morando não há cultivo, tá? Porque você construiu uma casa ali, certo? Este ciclo vicioso vai acabar levando muitos senhores feudais a expulsar dos seus feudos o excedente de servos, tá? Os servos que estão sobrando, que não são mais necessários para o funcionamento do feudo, o que eu faço? Eu expulso. Isso aumenta a quantidade de andarilhos na Europa, tá? Aumenta a gente perambulando pela Europa, certo? Boa parte desses servos que foi expulso dos feudos acaba indo morar nas vilas. Lá na vila, ele se torna aquele servo que eu falei para vocês da semana passada, o vilão. Lá na vila ele não tem emprego o ano inteiro, tá? Ele trabalha por jornada, quando precisa. Agora, repara o seguinte, na Baixa Idade Média, a quantidade, a necessidade de trabalhadores por jornada, ela diminui. Por que diminui a quantidade, a necessidade de trabalhadores por jornada? Porque os senhores feudais estão expulsando gente dos feudos. Tem gente em excesso, as famílias estão aumentando muito. Então você não vai ter mais a contratação desse trabalhador por jornada. Tá? Então você tem ali servos expulsos, você tem desemprego, isso aumenta a violência. Soma com isso que a Europa, a nobreza europeia, ela é o resultado da fusão de dois grupos sociais bem específicos, os romanos e os bárbaros. E esses dois grupos são extremamente belicosos, gostam da guerra. E não há guerras para eles combaterem. Então eles acabam se organizando em torneios, em geral chamados de justas, onde dois nobres lutam até a morte em honra de seus senhores. Certo? Aqueles cavaleiros, aquele nobre sem terras,
como não há guerras para ele lutar, como que ele consegue ser beneficiado com uma doação de terras? Vencendo um torneio em honra de um determinado senhor. O que significa que a violência aumenta na Europa por causa destas características todas. Para tentar resolver o problema de abastecimento, muitos senhores feudais retomam a utilização de técnicas agrícolas que haviam sido abandonadas lá no início do período feudal, tá? Como, por exemplo, o moinho hidráulico, né? O moinho movido a água, o arado puxado a tração animal, as técnicas de manejo de solo. Por que isso havia sido abandonado no início da Idade Média? Tá? Porque se você tem o servo para trabalhar, se você tem o servo, por exemplo, para pegar a água e trazer até a lavoura, por que eu vou ter um moinho? Tá? Se eu tenho o servo para arar a terra, por que eu vou arar a terra com um animal? Eu coloco o servo para fazer isso. Afinal de contas, o servo trabalha em troca de alimento, proteção e moradia, então ele tem que trabalhar. Tá? À medida em que a terra começa a perder a capacidade de alimentar a todo mundo, eu preciso dar algum jeito de aumentar a produtividade da terra sem precisar aumentar a área cultivada, porque agora você já tem um excedente populacional na Europa. E aí é que entram essas técnicas, como a utilização do moinho, do arado e das técnicas de manejo de solo. Tá? Nesse sentido, galera, a Europa ela está vivendo um problema de aumento da densidade demográfica, aumento da violência, uma crise de abastecimento. Tudo isso vai tornando o ambiente na Europa, que aparentemente, aí por volta do século X, parecia muito bom, no início do século XI, ele começa a se tornar uma crise. E quem acaba buscando a solução para essa crise é a igreja. Tá? A igreja que vai acabar buscando a solução para essa crise, já que ela é a instituição que sobreviveu à queda do Império Romano. E qual foi a solução encontrada ou buscada pela igreja para esta crise? Um movimento que ficou conhecido como movimento cruzadista. Tá? Se a gente for buscar uma definição sobre o que é o movimento cruzadista ou o que foram as cruzadas, tá? Em uma definição bem clara, rápida e objetiva, as cruzadas foram a Guerra Santa dos cristãos contra os muçulmanos considerados infiéis para a retomada da cidade sagrada de Jerusalém. Tá? Só que falando desta forma, a impressão que dá é que os cristãos acordaram uma manhã e falaram: oba, vamos matar árabes para tomar Jerusalém de volta? E na verdade não é isso. Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que se lembrar da aula anterior, que foi da aula anterior ainda à aula de Alta Idade Média, que foi a aula de civilização árabe. Tá? Na aula de civilização árabe, eu falei para vocês que Maomé recebeu a anunciação em 620, e a partir de 622, ele começa a pregação. Em 630, Maomé volta para Meca, comandando um exército aí de 10 mil homens, e ele impõe a fé islâmica em Meca. Em 632, Maomé morre e os califas assumem o comando do Islã. E esses califas começam uma expansão territorial do Islã. Nós vimos tudo isso lá na aula de civilização árabe. Tá? Nesse contexto, vários territórios tradicionalmente ocupados por cristãos serão conquistados pelos árabes. E isso vai ser considerado uma agressão. Um destes territórios é a própria Palestina, e a cidade de Jerusalém está incluída nisso. Inicialmente, os muçulmanos não se incomodavam com a presença de cristãos em Jerusalém, fazendo ali as suas peregrinações. Aliás, os muçulmanos entendem plenamente o conceito de peregrinação. Por quê? Porque um dos princípios do islamismo é que todo muçulmano, além de orar 5 vezes ao dia, fazer o jejum do Ramadã e tudo aquilo que eu já falei para vocês na aula passada, todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação ao santuário sagrado da Kaaba. Então os muçulmanos entendem a ideia de peregrinação e não se incomodavam inicialmente com a presença de cristãos em Jerusalém. O hábito de peregrinar até Jerusalém também era um hábito comum entre os cristãos.
Tá? Os muçulmanos peregrinavam até a Meca, na Caaba, e os cristãos peregrinavam até Jerusalém. Havia uma crença entre os cristãos europeus desse período que se você fizesse um pedido para Deus lá em Jerusalém, ele atendia você mais rápido. E se você fizesse esse pedido para Deus lá no Monte Calvário, no Monte das Caveiras, que foi onde Cristo foi crucificado, Deus ouvia ainda mais rápido. Tipo, se você pedisse em Paris, o teu pedido entrava numa fila. Se você pedisse lá em Jerusalém, era aquela senha preferencial, tá? Se você pedisse lá no Monte Calvário, era o ricaço que chegou no banco, vai ser atendido primeiro de todo mundo, tá? Era basicamente isso que acontecia. Então os cristãos peregrinavam. Só que a presença de cristãos e muçulmanos em Jerusalém começou a gerar atritos, e os muçulmanos fecharam a cidade de Jerusalém, proibiram as peregrinações dos cristãos até Jerusalém. Isso vai acontecer aí por volta do ano de 1090. Tá? Em 1095, o Papa Urbano II decide tomar uma atitude para que os cristãos retomassem a cidade sagrada de Jerusalém. Em 1095, o Papa convoca os cristãos, através do Concílio de Clermont, para participar de uma cruzada, uma guerra santa, para tomar Jerusalém do domínio dos árabes, para retirar Jerusalém dos infiéis e retomar Jerusalém para o controle dos cristãos. Tá? Então, basicamente, isso é o que foi as cruzadas. Agora, as cruzadas têm vários objetivos além do religioso. Além desta ideia de retomar o local sagrado que é Jerusalém. E por que Jerusalém era considerado um local sagrado? Porque foi ali que Cristo fez as suas principais pregações, foi ali que Cristo fez muito dos seus milagres, foi ali que Cristo foi crucificado. Por isso Jerusalém era uma cidade sagrada, tá? Era ali que estava o Templo de Salomão, tá? Construído ainda na época do rei Salomão, né? O templo foi planejado pelo rei Davi, mas construído pelo seu filho Salomão, certo? E é o templo sagrado ali de Jerusalém, certo? Templo que, segundo a tradição, estava rachado, né? Porque quando Cristo foi crucificado, houve um terremoto e o templo ruiu, né? E o véu que separava ali o local sagrado, né, do local do santo dos santos havia se rasgado e tal. É toda uma simbologia cristã que existe ali. Tudo aquilo era considerado local sagrado pelos cristãos. E por isso eles queriam retomar o controle desta cidade que, segundo os cristãos, estava nas mãos do muçulmano infiel. Mas esse não é o único objetivo. Havia ainda objetivos políticos. Por quê? Porque os reis que passaram a participar do processo das cruzadas, reis como, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, eles vão se fortalecer politicamente na Europa por apoiarem a igreja nesta empreitada de retomar a Terra Santa. Os nobres, e há um objetivo político-territorial dos nobres, que é conquistar terras em Jerusalém, para que essas terras possam ser utilizadas para fim de feudalização. Você vai dizer assim, mas professor, não tinha terra na Europa? Tinha, mas não terra que pudesse ser feudalizável. Como terra que pudesse ser feudalizável? Terras que pudessem ser doadas para outras pessoas. Tá? As terras que existiam na Europa já estavam superlotadas de servos. E quando eu vou receber uma terra em doação, eu quero uma terra que tenha servos, mas eu não quero uma terra que esteja superlotada de servos. Tá? Por quê? Porque a terra superlotada de servos só tem gente para eu cuidar, não tem gente que vai ter ali que eu possa utilizar, que eu possa explorar, que eu possa colocá-las para trabalhar. Tá? Então você tem um objetivo religioso, você tem objetivos políticos, você tem objetivos territoriais, existe até objetivos econômicos nas cruzadas, que era a retomada das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, que haviam sido interrompidas. Então, todos esses objetivos envolvem as cruzadas. E são vários os tipos de cruzadas. Nós vamos ter cruzadas de nobres, de reis, de pobres, de crianças. A primeira cruzada, em 1095, ela é considerada a cruzada dos pobres. Um grupo de monges vai pedir para que o Papa Urbano II
abençoe as cruzes de madeira que eles carregam, e eles vão para Jerusalém carregando aquelas cruzes, acreditando que na hora que eles apontarem a cruz para o infiel vai ser fulminado pelo poder de Cristo naquela cruz. Eles pensavam que o muçulmano era vampiro, né? Viu a cruz, pum, explode, certo? E na verdade isso não aconteceu. A maior parte dos envolvidos nessa primeira cruzada, e é uma cruzada com quase 25 mil membros, a maior parte deles morre quando chega em Jerusalém e começa a ameaçar os árabes com aquelas cruzes de madeira. Tá? Nós vamos ter ainda, aí por volta do ano de 1217, se não me engano, uma cruzada que ficou conhecida como Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças, galera, ela é bizarra. Por quê? Porque o Papa, lendo a Bíblia, tá? Ele encontrou uma passagem onde Cristo está sentado numa pedra, descansando, e um grupo de crianças vem falar com ele. E os apóstolos tentam impedir que as crianças cheguem até ele, e Cristo dá a pisa nos apóstolos. Ele fala para os apóstolos assim: não incomodeis os meus pequeninos, vinde a minhas criancinhas, porque delas será o reino de Deus. Em verdade vos digo, ninguém chegará ao Pai se não tiver o coração puro como de uma criança. O Papa leu aquele texto e falou: eureka, descobri por que a gente não consegue entrar no reino de Deus. Certo? Porque para entrar no reino de Deus, tem que ter o coração puro como de uma criança. Quem que tem o coração puro como de uma criança? Quem? Outra criança. Reuniu um grupo de cerca de 20 mil crianças, armou, abençoou e mandou para Jerusalém. Quem não morreu virou escravo. Tá? Então, nós temos cruzadas de todo tipo, e alguns personagens são bem importantes nas cruzadas. Do lado dos cristãos, merece destaque o rei Ricardo Coração de Leão, o único cristão de quem Saladino tinha medo. Saladino era o líder muçulmano que comandou a maior parte das batalhas nas cruzadas e aquele que causou maior dano aos cristãos. E o único homem que ele temia era o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Tá? Que depois vai acabar morrendo em função de ferimentos em uma batalha, e a Inglaterra vai ficar para o seu irmão, o João Sem Terras, certo? O cara que vai ser o grande inimigo do senhor Robin de Locksley, que vai entrar para a história com o apelido de Robin Hood, porque vivia na floresta de Sherwood, né? E era arqui-inimigo do xerife de Nottingham, né, que era aliado ali do rei João, o rei João III, o rei João Sem Terras, certo? A história do Robin Hood é uma história real, porém o Robin Hood não roubava dos ricos para dar para os pobres, tá? Ele roubava dos ricos para dar para o grupo do qual ele mesmo fazia parte. Ele não era um bandido social, ele era um ex-nobre que perdeu as suas terras e está tentando recuperar o controle delas, e para isso está causando danos ao grupo ligado ao rei João Sem Terras, que era irmão do rei Ricardo Coração de Leão. Por que ele se chamava João Sem Terras? Porque como ele é irmão do rei, ele não herdou as terras do pai dele. Por isso ele era o João sem as terras. As terras ficaram para o Ricardo. Como o Ricardo morreu e não deixou herdeiros, ele não era nem casado, né? No leito de morte, o rei Ricardo acabou transferindo o trono e a posse das terras na Inglaterra para o rei João Sem Terras. Tá? Então, foram várias as cruzadas, tá? Em torno de 8 cruzadas oficiais, a cruzada dos pobres e a cruzada das crianças. A mais importante destas cruzadas, no entanto, a única que teve um resultado efetivo, aquela que conseguiu alcançar o objetivo para o qual ela foi criada, foi a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, galera, ela entrou para a história como Cruzada dos Comerciantes. Tá? E por que ela ficou conhecida como a Cruzada dos Comerciantes? Porque ela foi organizada pelos comerciantes de Gênova, Veneza e Florença. E o objetivo deles não era libertar Jerusalém, e sim reabrir a rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Tá? A igreja foi contra, inclusive, a organização desta Quarta Cruzada e repreendeu os comerciantes de Veneza, dizendo que eles estavam desvirtuando o objetivo da Guerra Santa, certo? Que fazer o comércio com os muçulmanos não era o objetivo dos cristãos, certo? E os comerciantes italianos responderam o seguinte: nós somos primeiro italianos, depois cristãos. Nós precisamos primeiro sobreviver. Depois a gente pensa em retomar Jerusalém. A Quarta Cruzada, portanto,
Ela é a única que vai ter um objetivo alcançado, porque ela vai reabrir a rota comercial mediterrânea entre o Oriente e o Ocidente e vai permitir a entrada de mercadorias do Oriente no Ocidente a partir desta rota. Nenhuma das outras cruzadas conseguiu o objetivo de fazer com que Jerusalém voltasse a ser uma cidade cristã. Hoje, Jerusalém é uma cidade onde os cristãos têm liberdade para poder ir lá fazer as suas peregrinações, mas os muçulmanos também têm, porque Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos por causa de Cristo e de tudo aquilo que aconteceu com ele em Jerusalém. Ela é uma cidade sagrada para os israelenses, para os judeus, por causa do rei Davi, do rei Salomão, que viveram e governaram os hebreus ali de Jerusalém. E ela é sagrada também para os muçulmanos, porque ali em Jerusalém está construída uma mesquita chamada Mesquita do Profeta, que é uma das mesquitas mais importantes do Oriente Médio. Então ali também é um local sagrado para os muçulmanos. Hoje a peregrinação é livre, mas a única das cruzadas que teve o objetivo alcançado foi esta quarta cruzada, tá? E como consequência da quarta cruzada, nós vamos ter o renascimento comercial. Galera, quando a gente fala do renascimento comercial, a primeira coisa que a gente tem que repensar é o conceito de renascimento, nesse caso, tá? Porque quando eu falo para você que houve um renascimento do comércio, é como se eu estivesse dizendo para você que em algum momento o comércio morreu. E o comércio nunca morreu, tá? O comércio, o que aconteceu com ele é que ele foi alterado. O comércio mudou as características do comércio, tá? Antes da Idade Média, no período do Império Romano, o comércio era feito como nós fazemos comércio hoje. Havia uma moeda central, a moeda romana, era uma moeda chamada dracma, tá? E tudo que você comprava e vendia em Roma, você comprava usando esta moeda, certo? Então você comprava lá 3 quilos de arroz e pagava em dracma, tá? Era assim que você comprava, certo? Mas havia a figura do Estado por trás desta moeda, tá? O Estado romano dava lastro para a moeda dracma, ou seja, quem garantia o valor do dracma? O Estado. Quando a Idade Média começa, o poder político se fragmenta e não existe mais o Estado. Então não há mais uma instituição que dê valor para a moeda. Galera, a moeda, ela é um indexador, tá? O que significa isso? A moeda é uma mercadoria que é equivalente a qualquer outra mercadoria. Com a moeda, você compra produtos desde o produto mais concreto até o produto mais abstrato, tá? Como assim, professor? Não entendi. Pensa no seguinte, se eu tiver 100 mil reais, eu posso ir numa concessionária de carro aqui em Londrina e eu saio de lá com um carro zero, tá? Se eu tiver o dinheiro, eu saio de lá com o carro zero. Beleza, é um produto concreto, um automóvel é um produto concreto, certo? Se eu tiver, de repente, 100 mil reais, eu faço um tour pela Europa, tá? Eu compro passagem aérea, eu compro hospedagem, eu compro alimentação em restaurantes, certo? E tudo que eu vou trazer desta viagem é a memória da viagem. É algo abstrato, tá? É como você pensar quando você compra o ingresso para assistir um show, tá? Você vai ao local do show, você vai lá ao ginásio, você vai lá à boate, você vai assistir o show e vai sair de lá com o que desse show? Com a memória do show que você assistiu. Você não vai carregar para casa um DVD, ninguém vai te dar um DVD, o artista não vai vir com você para fazer uma cantoria para você em casa, você vai ficar só com a memória. É abstrato. Tá? E você compra com moeda. Inclusive, você compra moeda com moeda. Se eu quiser comprar dólares, eu compro dólares em reais. Se eu quiser comprar euro, eu compro euro. Certo? Agora, para eu poder comprar estas moedas, eu preciso que o Estado dê valor para a moeda que eu tenho. Pensa bem, tá? Para a gente fechar essa discussão e você entender isso de maneira muito clara, tá? Se eu tiver aqui na minha casa 100 milhões de cruzeiros, eu tenho um monte de papel colorido, que não vale nada. Por quê? Porque o cruzeiro não é mais reconhecido pelo Estado brasileiro como a nossa moeda.
certo? Então 100 milhões de cruzeiros é um monte de papel colorido, ele não tem valor nenhum enquanto moeda, pode ter valor como objeto de coleção, mas ele não tem valor como moeda. Agora, se eu tiver 100 milhões de reais, aliás, se eu tiver 100 milhões de reais, você sabe que eu, provavelmente, uma hora dessa, eu não estava dando aula, né? Se eu tivesse 100 milhões de reais, eu não estaria dando aula uma hora dessa. Portanto, você já sabe, eu não tenho 100 milhões de reais, certo? Ora, o que garante que se eu tiver 100 milhões de reais, eu posso não dar aulas mais, é que o Estado brasileiro dá valor para essa moeda. E aí eu posso fazer o que eu quiser com elas. Tá? Então, o que aconteceu no período medieval? O comércio, ele continuou sendo realizado, mas não utilizando moeda. Então, como que eu pratico o comércio? Eu troco mercadoria por mercadoria. Então, quando eu falo de renascimento comercial, na verdade a gente deveria falar do renascimento comercial monetário e não do renascimento comercial ponto, tá? Porque o comércio que vai renascer é o comércio que usa moeda, tá? O comércio, de modo geral, ele continuava acontecendo. Então, se eu tivesse vacas, galinhas, milho, trigo, e eu quisesse trocar essas mercadorias por outras mercadorias equivalentes, eu podia fazer isso, eu só não ia usar moeda. Eu ia calcular, olha, quantas galinhas eu preciso para comprar uma vaca? Tá? E aí ia ser feita a troca. Quantos sacos de milho equivalem ao feijão? E aí era feita a troca. Então o comércio que vai renascer a partir do século XIII é o comércio utilizando moeda. E por que passou a ser importante o uso da moeda? Porque as mercadorias que eram trazidas do Oriente para serem vendidas no Ocidente não tinham equivalente. Tipo, não havia equivalente na Europa à pimenta do reino. Não havia equivalente na Europa ao açafrão, tá? Que eu descobri essa semana que também pode ser chamado de cúrcuma, tá? Um nome bem estranho, eu prefiro o açafrão, tá? Não havia equivalente na Europa à canela, ao cravo, tá? Estes produtos, essas especiarias, não havia produto equivalente à seda. A seda que vinha da Índia, que vinha da China, não tinha nenhum tecido equivalente a isso na Europa, certo? Então você não tem como fazer a troca de produtos europeus por canela, porque não tem equivalência. E aí é que entra a retomada do comércio no uso de moeda. Esse comércio, ele vai ressurgir em locais que nós vamos chamar de feiras, tá? Aliás, é o mesmo conceito da feira que nós temos hoje. As pessoas vão até lá, montam as suas barracas e oferecem os seus produtos, tá? Você que não é o produtor, você vai lá com o seu dinheiro, compra e vai embora. Era exatamente do mesmo jeito. As feiras medievais, galera, elas eram itinerantes, tá? Elas não eram fixas, elas aconteciam de tempos em tempos. Ela podia durar de 3 meses a 2 anos. E isso dependia da procura de mercadorias nessa feira. Então, se a procura fosse muito grande, tá? Passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, e as pessoas continuam procurando as coisas na feira, a feira continua. E ela pode durar até 2 anos, tá? Se a procura era pequena, tipo, passou 4 meses e a procura diminuiu muito, aí desmonta a feira da onde ela está e monta em outro lugar, tá? Onde essas feiras eram montadas geralmente? As feiras eram montadas naquilo que a gente chama de nó de trânsito. Tá? O que é o nó de trânsito, galera? Era a encruzilhada entre diferentes feudos. Tá? Então você tem ali 1, 2, 3, 4, 5 feudos. No entroncamento entre esses 5 feudos era onde acontecia a feira. Por que a feira não acontecia dentro do feudo? Porque se ela vai acontecer dentro do feudo, só quem mora naquele feudo é que vai poder participar da feira. Tá? E o comerciante, para levar a feira para dentro do feudo, ele vai ter que pagar para o senhor feudal para poder atuar ali dentro do feudo. Ele vai ter que pagar um imposto para o senhor feudal. Tá? Por isso os comerciantes preferiam organizar as feiras do lado de fora dos feudos, no entroncamento dos feudos, naquilo que era chamado de nó de trânsito, tá? Ou a encruzilhada ali onde os feudos estavam. Tá? As feiras existiram na Europa inteira, em toda a Europa havia as feiras, mas existiram algumas feiras que merecem um destaque maior. É o caso da feira de Champagne,
na França, e de Flandres, que fica na região ali onde hoje é a Holanda e a Bélgica, ali nos Países Baixos, tá? Flandres foi uma feira muito mais importante do que Champagne, mas Champagne e as duas mais importantes, tá? Havia feiras ainda, galera, em Gênova, em Veneza, em Florença, em todas essas cidades você vai ter feiras acontecendo. Na verdade, na Europa inteira, tá? Londres vai ter grandes feiras, certo? Todas essas cidades europeias, elas vão ter feiras, mas as duas mais importantes, com certeza, são as feiras de Champagne e de Flandres, tá? O que se comercializava nessa feira? Comercializava-se de tudo nessas feiras, tá? Tudo que você possa imaginar que tivesse preço, certo? Roupas, calçados, móveis, temperos, certo? Tudo. E ainda era nas feiras que você encontrava um profissional bastante peculiar, que era o barbeiro cirurgião. O barbeiro cirurgião, galera, ele era um médico de pobre, tá? Havia médicos na Europa formados em escolas de medicina. As escolas de medicina, em geral, eram ligadas à igreja, tá? Havia os médicos. Só que os médicos atendiam, em geral, os nobres, tá? O alto clero, nobres e reis. Certo? Quem é que atendia o povão? Era o barbeiro cirurgião. Na Inglaterra, ele era chamado de barber, tá? Em Portugal, por exemplo, ele era chamado de prático. Na verdade, nos países de língua latina, tipo na Itália, na Espanha, em Portugal, não que a França não seja um país de língua latina, tá? Também mas de modo geral, em Portugal e na Espanha, esse profissional ele era chamado de prático, tá? Por que o barbeiro cirurgião em Portugal ele era chamado de prático? Porque ele aprendeu medicina na prática, tá? Esse cara aprendeu a amputar dedo amputando. Esse cara aprendeu a tratar um dente inflamado tratando, tá? No caso dos dentistas, ele vai ter um cara específico para isso, que é o dentista de pobre, era o Tiradentes. Por que ele era chamado de Tiradentes? Eu não estou falando do Tiradentes aqui do Brasil, tá? O cara que gerou o feriado que nós tivemos aqui nessa segunda-feira. Eu estou falando do profissional que arranca dentes, tá? O Tiradentes era o dentista de pobre. Porque o que fazia com o dente do pobre que estava doendo? Arrancou o dente e parou de doer. Era isso que ele fazia. O prático, o barbeiro cirurgião, o físico, ele também podia ser chamado de físico, era o cara que atendia os pobres. E onde que ele atendia? Nas feiras. Tá? Ele montava a barraca dele lá, você procurava o barbeiro cirurgião e ele te oferecia o tratamento que ele quisesse. Aliás, eu sugiro a leitura de um livro para vocês, é um livro bem bacana, na verdade ele é um pesquisador da história da medicina, chamado Noah Gordon. O nome do livro é O Físico, a epopeia de um médico medieval. Aliás, eu sugiro que você leia a trilogia toda, tá? É o Físico, o Xamã e a escolha da doutora Cowley. Vai contar a história da família Cowley, que é uma história de médicos que começa lá na Idade Média, passa pela Guerra Civil Americana pela independência dos Estados Unidos ali no século XVIII e vem até o processo da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. É uma trilogia bem bacana, vale a pena você ler, apesar de ser um romance, tá? É um romance histórico rico em detalhes, em reconstruções de época, de costumes, vale a pena você ler, tá? Tem o filme também do Físico, mas é uma bosta, tá? É horrível, o filme os caras distorceram toda a história. Não assista não, leia o livro porque o livro vale mais a pena, tá? Então, olha só, comercializava-se de tudo nessas feiras, certo? Todo tipo de mercadoria. E como eu falei para vocês ainda há pouco, as feiras vão acontecer nos nós de trânsito, e isso era um problema. Por quê? Porque cada senhor feudal pode fabricar moedas no seu feudo de acordo com o seu gosto, tá? Então, se eu gosto, por exemplo, de moedas de ouro, dentro do meu feudo, eu fabrico moedas de ouro. Se eu gosto de moedas de prata, dentro do meu feudo, eu fabrico moedas de prata, tá?
e assim sucessivamente, certo? Isso gerava uma confusão nas feiras. Por quê? Porque os comerciantes estavam ali e vinham pessoas de todos os feudos para aquela feira, e estas pessoas traziam todo tipo de moeda. O comerciante tinha que ficar fazendo o câmbio da moeda na hora de fazer o troco, na hora de receber o pagamento. E por isso vai surgir ali na feira um profissional extremamente requisitado e extremamente importante para o trabalho dos comerciantes. Esse profissional é o cambista. O cambista, ele ficava num cantinho da feira, sentado numa banqueta, com uma caixa de madeira com vários tipos de moeda de vários metais diferentes, tá? Os comerciantes estabeleciam, para organizar o dia a dia deles na feira, eles estabeleciam um padrão monetário. O que significa isso? Dentro desta feira, a gente só vai aceitar a moeda de tal metal. Como que eles escolhiam qual metal seria utilizado para isso? Eles faziam um tour pelos feudos para ver qual era a maior quantidade de metais que existia como moeda nesses feudos. Professor, eu não entendi. Ele ia lá no feudo A e verificava qual moeda que se utiliza aqui. Ah, moeda de ouro. Ia no feudo B, qual moeda utiliza aqui? Ah, moeda de ouro. No feudo C, moeda de prata. No feudo D, moeda de ouro. No feudo E, moeda de prata. Então tem mais gente com moeda de ouro do que gente com moeda de prata. Então qual vai ser o padrão monetário dessa feira? Moeda de ouro. Quem chegasse na feira e não tivesse moeda de ouro, não podia comprar. Só que o comerciante não quer que você seja impedido de comprar. E é aí que entra o cambista. Você procurava o cambista e o cambista trocava moedas de prata por moedas de ouro. E você podia comprar na feira. Quando chegava numa outra feira, num outro lugar, e o padrão monetário era prata, o que o cambista fazia? Ele trocava moedas de ouro por moedas de prata. E daí você conseguia fazer negócio na feira. Lógico, o cambista não vai fazer isso de graça para você, vai cobrar um valor de você para fazer a troca de uma moeda pela outra, tá? Mas o trabalho do cambista era fundamental. Como ele ficava sentado numa banqueta no canto da feira, ele vai passar a ser chamado de banqueiro. À medida que a atividade profissional dele vai se valorizando, à medida que ele vai ganhando dinheiro, que ele vai ganhando importância, ao invés de ficar sentado numa banqueta, ele vai construir uma barraquinha para ele. E para as pessoas identificarem que aquela barraquinha era onde ficava o cambista, aquela banqueta onde ele sentava, ele vai pendurar do lado de fora da barraca. Aí as pessoas olhavam, a barraca onde tinha um banco na porta era onde você ia trocar o dinheiro. Tá? À medida em que as pessoas começaram a utilizar mais a linguagem escrita, este profissional vai trocar a banqueta por uma palavra, banco. E é por isso que a instituição financeira onde você deposita o seu dinheiro, onde você paga as suas contas, onde você tem a sua conta bancária, tá? Esta instituição se chama banco por isso, porque lá na Idade Média, o cara que trocava uma moeda por outra ficava sentado num banco, num canto da feira, tá? Esse é um dos profissionais mais importantes das feiras medievais, tá? Como consequência do estabelecimento das feiras medievais, nós temos o chamado renascimento urbano, ou seja, a principal consequência do renascimento comercial é o renascimento urbano. Porque à medida em que as feiras foram ganhando importância e passaram a ser mais frequentadas, estas feiras vão deixar de ser itinerantes e vão passar a ser feiras permanentes. As feiras que aconteciam de tempos em tempos, agora elas vão ser fixas. E o comerciante que antes morava num lugar e trabalhava na feira, agora ele mora e trabalha na feira. A feira que ficou permanente, ela vai ser murada, vai ser construído um muro no entorno da feira, e esse muro vai receber o nome de burgo. Tá? Burgo era o muro que cercava a feira. Quem morava para o lado de dentro do burgo era o burguês. Com o passar do tempo, a própria feira, o próprio local de comércio vai passar a ser chamado de burgo, tá? Nesse contexto, galera, burguês não é sinônimo de rico, tá? Burguês é o comerciante que trabalha para si mesmo e que mora do lado de dentro do burgo, certo? À medida em que
as pessoas passam a querer morar no burgo, os muros desse burgo vão sendo alargados e elas vão virando grandes cidades muradas. É justamente aí que a gente começa a fazer a transição do trabalho servil para o trabalho assalariado, porque muitos servos abandonam os feudos e vêm morar nos burgos, porque no burgo ele não tem que prestar satisfações para o senhor feudal, tá? No burgo ele não tem que pagar as obrigações feudais e no burgo ele recebe um salário pelo trabalho que ele está exercendo. Muitos senhores feudais, inclusive, começam a optar por, ao invés de cobrar obrigações feudais como a corvéia, que era um imposto pago em serviço, muitos senhores feudais passam a cobrar um imposto pago em moeda pelo servo. Só que para o servo ter moeda para pagar o imposto, ele precisa receber um salário. E aí esses senhores feudais passam, ao invés de oferecer alimento, proteção e moradia, passam a pagar um salário para esses trabalhadores, tá? Nesse contexto, galera, as cidades que vão ressurgir, elas vão ressurgir primeiro como polos de comércio. Mas essa é uma outra coisa para a gente considerar aqui, tá? Quando eu falo de renascimento urbano, a gente também precisa ter um certo cuidado com isso, tá? Porque as cidades europeias, elas nunca deixaram de existir. As cidades nunca morreram para elas precisarem renascer, tá? Porque para algo renascer, tem que ter morrido antes, tá? Estas cidades, elas não morreram para elas poderem renascer. Na verdade, o que acontece é que essas cidades diminuíram tanto de tamanho que elas passam a ser insignificantes no contexto político geral. Tá? O que está acontecendo aqui, então, não é exatamente um renascimento, mas uma retomada da atividade na vida das cidades. O processo que lá no início da Idade Média é um processo de êxodo urbano, ou seja, as pessoas saem da cidade e vêm para o campo, aqui é o contrário, é o processo do êxodo rural. As pessoas estão saindo do campo e vindo para a cidade. Muitas destas cidades acabavam tendo que pagar impostos para os senhores feudais para poder existir. E isso vai fazer com que muitas delas passem a se organizar em ligas de cidades, como, por exemplo, a Liga Hanseática, tá? Que vão lutar pelo direito de comuna, o direito de se auto-administrar. Tá? Isso podia ser conseguido através de um atrito entre a cidade e os senhores feudais, mas, em geral, era conseguido através do pagamento. Tá? Os membros do burgo se uniam, juntavam um valor em dinheiro e pagavam para os senhores feudais para receber um documento chamado Carta de Franquia. A Carta de Franquia garantia para estas cidades o direito de comuna, o direito de se auto-administrar. Tá? O direito de comuna é o direito da cidade de se auto-administrar, ou seja, todo mundo que vive em comunidade no burgo iria ter o direito de se auto-administrar. Em geral, quem administrava a cidade era alguém escolhido pelos outros, pelo conjunto dos burgueses, e ele recebia o título de burgomestre. Tá? Além das ligas de cidades, a gente ainda tem que considerar ainda a existência das associações de artesãos e de comerciantes que vão existir na Europa nesse período. Tá? As associações de comerciantes são as guildas. Tá? As guildas são tipo sindicatos dos comerciantes. Qual era o objetivo das guildas? Estabelecer o monopólio de comércio sobre determinado setor econômico. Tá? Então, as associações de comerciantes, eles se reuniam para estabelecer o monopólio da guilda sobre o comércio numa determinada região. Tá? E havia, além das guildas, havia ainda as corporações de ofício, que são as associações de artesãos. Tá? Qual era o objetivo das corporações de ofício? Que são até mais conhecidas do que as guildas. Tá? O objetivo das corporações de ofício, galera, era organizar a vida dos artesãos numa determinada região. Tá? Então você tinha corporações de ofício, de sapateiro, de ferreiro, de marceneiro. Tá? Então, estas corporações de ofício reuniam os artesãos de determinado setor. Então, todos os sapateiros de uma região, eles tinham que estar filiados à corporação de ofício dos sapateiros. Tá? Ali na corporação de ofício, você tem o mestre, que é o dono da corporação,
você tem os oficiais, que são os artesãos que trabalham para a corporação, e você tem o aprendiz, que é aquele cara que está ali recebendo, vamos dizer assim, conhecimento em troca de trabalho. Ele trabalha na corporação e em troca do trabalho ele aprende a profissão. Um dia ele vai ser oficial e vai poder atuar como sapateiro, como ferreiro ou como qualquer outra função artesanal que ele tenha, tá? As corporações de ofício também estabelecem as regras para a prática da atividade dos sapateiros, dos artesãos filiados a essa corporação, tá? Por exemplo, era proibido a existência em um mesmo bairro de 2 sapatarias, tá? Por quê? Para que não houvesse concorrência, tá? Então não pode ter no mesmo bairro 2 sapatarias, certo? Então se eu estou no bairro A, e eu não sou sapateiro, mas eu quero abrir uma sapataria, eu tenho que abrir uma sapataria no bairro B. Também era proibido que eu fizesse propaganda do meu sapato no seu bairro, tá? Eu não posso tentar atrair o morador do seu bairro para a minha atividade de sapateiro. Eu também não posso praticar um preço mais barato do que o seu para atrair os consumidores para o meu produto. Tudo isso para evitar que houvesse a concorrência, tá? Isso tudo, galera, são características associadas ao renascimento comercial e ao renascimento urbano, tá? A gente começa a falar a partir de agora, então, da formação dos estados nacionais, tá? O que nós vamos chamar de estado nacional? É o estado com poder centralizado. Depois, esse estado nacional, ele vai acabar se transformando em estado nacional absolutista, tá? Ele vai se converter de estado nacional em estado nacional absolutista, certo? O estado nacional, galera, ele surge como resultado da fusão de 3 forças, tá? O rei, que tem prestígio político, mas não tem poder. A burguesia, que tem poder econômico, mas não tem prestígio político, e os senhores feudais, que estão vendo o enfraquecimento da sua classe a partir do momento em que a terra se converte em mercadoria. Como assim? A partir do momento em que a moeda foi ganhando importância no comércio europeu, galera, tá? A partir do momento em que as pessoas passam a comprar mais as coisas utilizando moeda, é como se a terra... Não é que a terra perdeu importância, tá? Mas ela passa a dividir o protagonismo econômico com a moeda. Agora você não era mais rico só se você tivesse terra. Na Alta Idade Média, para você ser rico, você tinha que ter terra. Na Baixa Idade Média, você podia ser rico tendo terra ou tendo dinheiro. Se você tivesse terra ou moeda, você era rico do mesmo jeito. E com o passar do tempo, a própria terra, ela passa a ser avaliada em moedas. Se eu tivesse muitas moedas, eu podia comprar um lote de terra. A partir do momento em que a terra se torna uma mercadoria, ela se torna menos importante do que a moeda. Porque para ter terra, agora eu posso ter moedas. Se eu tiver moedas, eu vou lá e compro a terra, tá? À medida em que os senhores feudais viram que o poder que eles tinham por causa da posse da terra vai enfraquecendo por causa da valorização da moeda, os próprios senhores feudais passam a considerar como uma boa hipótese a centralização do poder. E quem vai acabar centralizando o poder é o rei. Tá? Os reis centralizam o poder com o apoio financeiro da burguesia e com o apoio político dos senhores feudais. Em troca do apoio da burguesia, o que é que o rei vai conceder para os burgueses? Liberdade de comércio. Tá? Liberdade de comércio e todo um sistema monetário, tributário, tá? Que vai organizar a vida das pessoas e permitir que o burguês possa praticar o seu comércio livremente, lucrando mais. Tá? Então, em troca do dinheiro da burguesia, o que o rei vai oferecer para os burgueses? Liberdade de comércio. E em troca do apoio político dos nobres, o que o rei vai oferecer? Títulos de nobreza. O nobre mantém o prestígio, certo? Mas não mantém o prestígio e continua administrando terras em nome do rei, mas ele não tem mais a responsabilidade social pelas pessoas que viviam naquela terra. Agora essa responsabilidade é do rei, tá? Então, muita gente diz o seguinte: o Estado Nacional é burguês ou é feudal? Ele não é nem burguês nem feudal, tá? Segundo o historiador brasileiro Francisco Falco,
o Estado Nacional, e aliás, para a gente entender, tá? Existem dois historiadores brasileiros que são considerados autoridades muito importantes no estudo da Idade Média, tá? Existem vários historiadores europeus, eu podia citar aqui Mark Bloch, Fernando Brodel, Jacques Le Goff, George Bee, são todos autores europeus extremamente importantes no estudo da Idade Média, mas há brasileiros neste meio, tá? E dois deles são o Hilário Franco Júnior, que eu citei para vocês na aula passada, e o Francisco Falco, que eu estou citando para vocês hoje. O Francisco Falco, galera, ele vai dizer o seguinte: o Estado Nacional, ele não é nem burguês, nem feudal, ele é as duas coisas. Ele é burguês porque ele não existiria sem o apoio da burguesia, tá? E ele é feudal porque ele não existiria sem a concordância dos senhores feudais. E eu poderia colocar mais pimenta nesse molho ainda e trazer para esta discussão a historiadora alemã, a filósofa alemã Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: sem o dinheiro dos judeus na Idade Média, não existiria o Estado Nacional. E muitos dos burgueses que contribuíram financeiramente para a construção desse Estado Nacional eram burgueses, mas eram de origem judaica. E muitas cortes europeias da Idade Média e da Baixa Idade Média tinham ali um judeu que administrava as finanças do Estado, tá? Então, o Estado Nacional, ele é o resultado de uma série de forças que se unem para ressurgir um Estado com poder centralizado. E olha que coisa interessante isso aqui. O único conteúdo desses todos que eu falei para vocês, que a gente pode falar efetivamente de um renascimento, é o Estado. O Estado morreu com o feudalismo, não existia Estado. E ele vai renascer no Estado Nacional. É o único conteúdo onde houve um renascimento de fato, e a gente não chama de renascimento, a gente chama de formação do Estado Nacional, tá? O primeiro Estado Nacional a surgir na Europa é o Estado português, tá? A história de Portugal, galera, ela começa lá, a história do surgimento de Portugal como nação organizada, tá? Começa lá no século VIII, quando os árabes invadem a Península Ibérica, tá? A Península Ibérica, ela estava dividida em vários reinos, tá? Dentre eles, a gente destaca Navarra, Aragão, Leão, Castela e Astúrias. São basicamente 5 reinos, certo? Os árabes invadiram a Península Ibérica aí por volta do século VIII e ocuparam a Península Ibérica e ficaram ali na região onde hoje é Portugal até 1139, tá? Em 1139, um nobre francês chamado Henrique de Borgonha atende ao chamado do rei Afonso de Leão e ajuda o rei Afonso de Leão a expulsar os árabes do seu território, tá? Então, o Henrique de Borgonha ajudou a expulsar os árabes do território de Leão. Em agradecimento, o que o rei Afonso de Leão fez? Concedeu para o Henrique de Borgonha, doou para o Henrique de Borgonha um território chamado Condado Portucalenses, tá? Só que, junto com esta terra, o rei Afonso de Leão ainda fez o casamento da sua filha Teresa com o Henrique de Borgonha, tá? A Teresa e o Henrique tiveram um filho chamado Afonso Henriques de Borgonha. E o rei Afonso Henriques é o fundador de Portugal, aquele que em 1139 ele declara a independência de Portugal do Reino de Leão, certo? E ele se torna o primeiro rei de Portugal, da primeira dinastia de Portugal, a dinastia de Borgonha. Isso com o apoio da mãe, a dona Teresa de Leão, e com o apoio do avô, o rei Afonso de Leão. Tá? Então ele declara a independência de Portugal com o apoio do avô e com o apoio da mãe. E ele se torna o primeiro rei de Portugal. A dinastia de Borgonha, galera, ela vai durar em Portugal de 1139 a 1383, quando o último rei dessa dinastia morre. O último rei da dinastia de Borgonha, ele se chamava Dom Fernando. E o Dom Fernando morreu e não deixou um herdeiro legítimo, tá? Ele tinha um filho, que era bastardo, tá? Era um filho fora do casamento, e tinha uma filha. A filha dele era casada com o rei de Castela, tá? Então a filha do Dom Fernando era casada com o rei de Castela.
Na Europa, nessa época, havia uma lei chamada Lei Sálica. Tá? A Lei Sálica, ela proíbe que uma mulher governe um país. Ou as mulheres não podiam governar e os descendentes na linha feminina do rei também não podiam governar. Tá? Então, nem mulher, nem descendentes na linha feminina de um rei. Como o rei Dom Fernando tinha uma filha legítima, e ela era casada com o rei de Castela, o rei de Castela herdaria o trono de Portugal em nome da esposa. Só que os portugueses não queriam ser governados pelos castelhanos. Então o que eles fizeram? Procuraram o filho bastardo do rei Dom Fernando, que era um jovem chamado Dom João. Tá? Dom João, mestre de Avis, porque ele era mestre de uma ordem religiosa. Tá? A burguesia, a nobreza e a Igreja Católica de Portugal procuram Dom João e falam para ele: olha, os castelhanos estão querendo tomar o poder aqui em Portugal, o senhor não quer liderar os nossos exércitos, expulsar os castelhanos daqui e se tornar o nosso rei? Ele falou: eu quero, desde que vocês me entreguem todo o poder em Portugal. Ele queria ser um rei absolutista, tá? Sem alternativa, porque a outra alternativa era entregar o poder para os castelhanos. As forças políticas de Portugal entregaram o poder para Dom João, mestre de Avis, que se torna o primeiro monarca com poder centralizado da Europa. Por isso, o primeiro Estado nacional europeu é o Estado Nacional Português. E talvez por isso Portugal tenha saído na frente dos outros países europeus no processo da expansão marítima. Tá? Ainda nesse contexto da formação desses Estados nacionais, nós temos a chamada crise do século XIV. Tá? A crise do século XIV, galera, é a crise final do período medieval. Tá? É aquilo que vai por fim. Vamos dizer assim, na história da Idade Média e vai inaugurar a Idade Moderna Ocidental. Tá? Essa crise do século XIV, ela é marcada por vários eventos que vão acontecer, mas que merecem destaque dois em particular. Tá? A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e a Peste Negra. Tá? A Guerra dos 100 Anos, galera, é uma disputa entre a Inglaterra e a França pelo trono da França. Essa disputa acontece depois da morte do rei Henrique IV da França. O Henrique IV morreu e não deixou um herdeiro legítimo. Tá? Ele não tem filhos para sucedê-lo. Tá? Existem dois herdeiros disputando o trono. Um, o sobrinho do Dom Henrique, o jovem Felipe de Valois, que era francês, sobrinho do rei e deveria assumir o trono. E o outro, Eduardo Longchamp, Eduardo III da Inglaterra. O rei Eduardo III, ele era casado com a filha do rei Felipe o Belo da França. Tá? O rei anterior ao Henrique IV. Tá? O rei Henrique é o rei que governou depois do Felipe o Belo. Certo? O Eduardo III era casado com a filha do Felipe o Belo. Certo? Na Inglaterra, ele podia ser rei. Não tinha problema. Certo? Só que na França, ele está na linha feminina do rei. E a lei sálica impedia que ele governasse. Só que o Eduardo Longchamp, conhecido como Príncipe Negro da Inglaterra, ele não estava nem aí para a lei sálica. Ele queria terras para a Inglaterra no continente. E ele entendia que era direito dele herdar o trono da Inglaterra. Essa disputa começa em 1337 e vai durar até a metade, depois de 1445, tá? Esta disputa vai ficar conhecida como Guerra dos 100 Anos. É lógico que você sabe que nenhuma guerra dura 100 anos tendo batalhas sem interrupção, tá? Então a Guerra dos 100 Anos, ela é um conjunto de conflitos envolvendo a França e a Inglaterra, todos motivados pela sucessão do trono do rei Henrique IV da França. Tá? A gente pode dizer que a primeira fase desta guerra, ela foi toda inglesa. A Inglaterra venceu a maior parte dos conflitos da primeira fase da guerra. E a segunda fase da guerra, ela é praticamente toda ela francesa. A França vai vencer praticamente todas as batalhas da segunda fase dessa guerra. Nesta guerra, é importante a gente lembrar a participação não só do rei Eduardo Longchamp, mas também
da senhora Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, uma jovem francesa que alegava ouvir as vozes de Santa Clara que mandavam que ela liderasse os exércitos da França contra o inimigo estrangeiro. Tá? Ela foi considerada bruxa por alegar que ouvia vozes de uma santa e foi queimada na fogueira da Santa Inquisição, certo? Ora, por que a Inglaterra começa a perder as batalhas na segunda fase da Guerra dos 100 Anos? Porque a Inglaterra teve problemas internos, certo? No século XV, a Inglaterra vai ficar sem um herdeiro que pudesse assumir o trono, tá? E duas famílias vão disputar o trono que era dos Longchamp, a família Lancaster e a família dos York, certo? E este conflito ficou conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Por quê? Porque tanto Lancasters quanto Yorks eram representados por uma rosa. Os Lancasters, uma rosa branca, e os York, uma rosa vermelha. Daí o termo Guerra das Duas Rosas. Quando começa a Guerra das Duas Rosas, a Inglaterra não tinha mais condições de continuar lutando uma guerra contra a França e uma guerra civil. E, portanto, a Inglaterra, de certa forma, desiste do conflito. Por isso, a gente considera que a França venceu a Guerra dos 100 Anos. Professor, e quem venceu a Guerra das Duas Rosas? Lancasters ou Yorks? Nem Lancasters, nem Yorks. Os Tudors. Como assim? Os Tudors era uma família nobre menor que, enquanto Lancasters e Yorks disputavam entre si quem ficaria com o trono, articulou politicamente com as outras famílias nobres da Inglaterra e tiveram um rei aclamado como novo rei da Inglaterra, o rei Henrique VII, que vai se tornar o primeiro rei da Inglaterra com poder centralizado, tá? Mas o filho dele, Henrique VIII, vai ser mais importante do que ele. Mas nós vamos falar do rei Henrique VIII quando a gente estiver falando sobre a reforma religiosa, e isso não vai ser agora, tá? Olha só, além da Guerra dos 100 Anos, galera, nós temos ainda o evento chamado de Peste Negra. A Peste Negra, galera, é uma pandemia, né? Tá na moda o termo pandemia. A Peste Negra é uma pandemia que vai tomar conta da Europa no século XIV, tá? Aliás, ao longo da história da humanidade, nós tivemos várias pandemias, inclusive tem lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo sobre as pandemias na história. Depois, se você quiser, vale a pena você assistir. Eu vou falar aqui hoje só desta pandemia da Peste Negra, tá? Essa peste também era conhecida como peste bubônica, tá? E por que ela recebia esse nome? Porque quando você contraía esta doença, os sintomas dessa doença eram que começavam a aparecer no seu corpo manchas de cor avermelhada que evoluíam para um pequeno carocinho, tá? Que ficava um pouquinho num tom vermelho um pouquinho mais forte, depois ele aumentava um pouco, ficava meio roxo, depois ele ficava preto, daí ele estourava. Quando ele estourava, de dentro dele brotava sangue e pus, e daí você morreu, tá? Como que você contraía esta doença? Essa doença, ela era transmitida para o homem por um bacilo que fica alojado no estômago da pulga do rato preto. A pulga picava o rato e depois picava você, tá? Para o rato, esse bacilo não faz mal nenhum. Para o ser humano, o bacilo provoca uma mutação que provoca essa doença que eu acabei de descrever para você, tá? A peste negra, ela é uma doença diretamente associada às questões de higiene precárias na qual a Europa vivia, certo? A Europa tinha sérios problemas de higiene, tá? E uma população de ratos muito grande, tá? A população de ratos na Europa chegava a ter a seguinte proporção: para cada habitante havia 5 ratos. Então imagina, 10 habitantes, 50 ratos. 100 habitantes, 500 ratos. 1000 habitantes, 5.000 ratos. Tá? Então você imagina isso. E por que tinha tanto rato na Europa? Porque não tinha nenhuma preocupação com saneamento básico, com higiene, com nada na Europa. E isso atraía uma população muito grande de ratos. Quando as pessoas começaram a morrer desta doença, certo? E a doença era devastadora, qual era a tendência das pessoas? Ir para o isolamento, como nós estamos fazendo? Não, era fugir.
tá? A tendência das pessoas era fugir da onde elas estavam para outra cidade, só que elas já estavam contraídas, contaminadas com a doença, tá? Para você pegar a doença pela primeira vez, a pulga de um rato tem que picar você. Depois que a pulga do rato te pica, você se torna o vetor da doença. Como? Através da troca de fluidos corporais, como saliva, sangue, urina, suor, vômito, tá? Isso tudo se tornava um vetor da doença. Então, quando você fugia de onde você estava para uma outra região, você levava essa doença junto com você e as pessoas daquela região começavam a morrer. No livro que eu citei para vocês ainda há pouco, o Físico, ele fala de uma recomendação que foi encontrada no interior de várias casas na Europa durante o período da peste negra, tá? E essa recomendação dizia o seguinte: 3 palavrinhas livram você da peste: rápido, longe e tarde. Que você saia daqui muito rápido, que você vá para muito longe e que você demore muito para retornar. Quando as pessoas seguiam essa recomendação e fugiam e já estavam contaminadas, elas levavam a doença com elas e espalharam a doença por toda a Europa, tá? A Europa inteira foi devastada, mais de 1/3 da população europeia morreu por causa da peste, tá? Só uma região, na região norte da Polônia, uma pequena região no norte da Polônia, não foi afetado pela peste negra. Provavelmente porque ninguém que estava contaminado com a peste chegou até lá, tá? Galera, estamos chegando aqui no final do nosso conteúdo. Professor, como que a peste negra acabou? Do mesmo jeito que ela começou, galera. Ninguém tem certeza absoluta de como ela começou. Sabe-se que ela é ligada à questão da falta de higiene e da grande população de ratos que havia na Europa, mas do mesmo jeito que ela começa, ela acaba. Provavelmente ela acabou porque a população diminuiu tanto por causa da grande quantidade de mortos que não havia mais contato entre uma pessoa e outra. E sem esse contato não havia como ter o contágio, e aí a doença ela deixa de existir, tá? Mas ela vai deixar um saldo muito grande de mortos. Aliás, ela vai deixar uma outra consequência, tá? As pessoas passam a buscar mais a igreja durante o período da peste, tá? Por quê? Porque a peste negra, galera, ela se parece muito, mas muito, com uma doença que é citada na Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Tá? O capítulo 16 de Apocalipse, ele fala sobre os 7 anjos que carregam as 7 taças da cólera de Deus. E a primeira destas taças, segundo o texto do livro de Apocalipse, era uma taça onde o anjo jogaria aquela taça sobre o ar. E segundo o texto bíblico, vai dizer assim, ó: e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, ou seja, uma doença que foi jogada no ar e que quando atingiu as pessoas passaram a ter úlceras malignas e perniciosas. Tá? Algo bem parecido com aquilo que a peste negra era. Então as pessoas passaram a ter medo de morrer longe de Deus e passam a buscar mais a igreja, passam a procurar mais a igreja. Outro fenômeno que acontece por causa da peste negra, tá? Um grupo de padres na Itália começa a observar o seguinte, tá? Muitos pais começavam a matar os seus filhos para não ver os filhos morrendo da peste. Tá? Para que a peste não matasse as crianças, os próprios pais matavam as crianças antes da peste os matar. Só que estava faltando comida, porque estava morrendo todo mundo. Tá? Daí o que esses pais começam a fazer? Eles começam a comer a carne dos próprios filhos. Tá? Porque a criança já está morta mesmo, não tem o que comer, então come a carne da criança. Os monges acharam que aquilo era uma atrocidade. E eles vão olhando na Bíblia, eles vão falando, gente, olha, o texto bíblico está se cumprindo, Cristo está voltando, mas está cedo ainda para Cristo voltar, nem todo mundo está convertido. Mas de onde que eles estão tirando isso? O Novo Testamento, galera, está dizendo que vai chegar um momento em que o amor vai esfriar. E os pais vão se voltar contra os filhos. E os filhos vão se voltar contra os pais.
Os caras leram isso na Bíblia e falaram, pronto, é Cristo voltando. Só que o texto bíblico diz ainda o seguinte, que isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Tá? E aí esses monges ficam apavorados e falam, a gente tem que dar um jeito para que Cristo não volte já. Tá? Porque está cedo ainda, a gente ainda tem muito que pregar a palavra. E aí eles passam a sequestrar crianças na Europa para evitar que os pais matem os filhos. Essas crianças são levadas para os mosteiros. Quando eles chegam no mosteiro, acabou a comida. Você entendeu, né? Não preciso continuar. Acabou a comida. E tinha aquelas crianças. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos aqui de novo em um outro cenário diferente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com alguém. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Já deixa o seu like para fortalecer aqui o canal e ativa os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!